A pena desliza sobre o papel. Um traço, dois traços. E então, o nome, Isabel. São 3 horas da tarde de um domingo de maio. O silêncio no Paço Imperial é tão denso que se pode ouvir a respiração de cada senador, de cada deputado, de cada observador comprimido na galeria. A tinta ainda brilha, úmida, sobre as 43 palavras que acabam de transformar 4 milhões de seres humanos em cidadãos. Do lado de fora, nas ruas do Rio de Janeiro, uma multidão aguarda. Não sabem ainda. Não sabem que naquele instante, com aquele gesto simples de uma princesa de 32 anos, 388 anos de escravidão legal acabam de terminar. Quando a notícia escapa pelas portas do palácio, o som que se ergue não é um grito, é um rugido, um estrondo de vozes humanas tão intenso que será ouvido a quarteirões de distância. Fogos de artifício rasgam o céu ainda claro. Sinos de todas as igrejas começam a badalar. Pessoas dançam, choram, abraçam desconhecidos. Mas há outro som naquela tarde que a história prefere não registrar. É o som do silêncio nas senzalas das fazendas distantes. É o som de homens e mulheres que acabaram de ser declarados livres, mas que não têm para onde ir, o que comer, onde dormir na manhã seguinte. É o som de uma liberdade que nasceu vazia. As horas que antecederam aquela assinatura foram de uma tensão calculada. Na manhã daquele 13 de maio, a princesa Isabel acordou no Palácio de Petrópolis, sabendo que seu pai, Dom Pedro II, navegava em algum ponto do Atlântico, a caminho da Europa, para tratamentos médicos. Ela era a regente do império, pela terceira vez. E pela terceira vez, o destino colocava em suas mãos uma decisão que mudaria o país. O projeto de lei tinha sido apresentado 2 dias antes, numa sexta-feira, pelo ministro Rodrigo Augusto da Silva. 2 artigos apenas. O primeiro declarava extinta a escravidão no Brasil. O segundo revogava todas as disposições em contrário. Nenhuma cláusula de indenização aos proprietários. Nenhuma menção a como os libertos seriam integrados à sociedade. Nenhum plano de transição. A simplicidade do texto era ao mesmo tempo sua força e sua crueldade. Na Câmara dos Deputados, a votação aconteceu no sábado, dia 12. 83 votos a favor, 9 contra. Os opositores eram quase todos representantes das províncias cafeeiras, homens cujas fortunas estavam literalmente construídas sobre corpos negros. Um deles, ao votar contra, declarou que estava ali para defender a propriedade, não para participar de um ato de expoliação. Suas palavras ecoaram num plenário que já não queria ouvi-las. O abolicionismo tinha vencido não pela força dos argumentos humanitários, mas pelo peso da realidade econômica. A escravidão estava se tornando insustentável. A campanha abolicionista que culminou naquele domingo de maio tinha começado décadas antes, mas ganhou força avassaladora nos anos 1880. Joaquim Nabuco, o aristocrata pernambucano de olhos azuis e retórica refinada, tinha publicado O Abolicionismo em 1883, um tratado que desmontava não apenas a moralidade da escravidão, mas sua lógica econômica. José do Patrocínio, filho de uma escravizada com um padre, transformou seu jornal, A Gazeta da Tarde, numa trincheira diária contra o cativeiro. Luiz Gama, ele próprio nascido livre e ilegalmente escravizado, tinha libertado mais de 500 pessoas através da lei antes de morrer em 1882, exausto pelo trabalho incansável. André Rebouças, engenheiro negro que construiu parte do Porto do Rio de Janeiro, financiava fugas e sonhava com uma reforma agrária que nunca viria. E havia os anônimos, os Caifazes de São Paulo,
Grupos organizados que invadiam fazendas à noite para resgatar escravizados e enviá-los para o quilombo do Jabaquara, em Santos. Os jangadeiros do Ceará, que se recusaram a transportar escravos para serem vendidos, paralisando o tráfico interprovincial no Nordeste. As mulheres negras das irmandades religiosas, que compravam alforrias com dinheiro juntado tostão por tostão. O abolicionismo não foi um movimento de elite, foi uma maré que subiu de todos os cantos do país. Nas fazendas do Vale do Paraíba, a resistência dos escravizados tinha se tornado incontrolável. Fugas em massa esvaziavam propriedades inteiras. Em algumas regiões de São Paulo, os escravizados simplesmente abandonavam o trabalho e caminhavam em grupos até as cidades, desafiando qualquer tentativa de recaptura. Os fazendeiros não tinham mais como manter o sistema. A violência necessária para controlar trabalhadores que não queriam mais ser escravos exigiria um aparato repressivo que o império não podia mais sustentar. O exército, que deveria ser o braço armado da ordem, começou a recusar missões de captura de fugitivos. Oficiais declaravam publicamente que não tinham entrado para a carreira militar para caçar pessoas. A escravidão estava morrendo não de convicção moral, mas de inanição prática. Na manhã do dia 13, o projeto seguiu para o Senado. A sessão começou às 10 horas, com as galerias lotadas. A votação foi ainda mais rápida que na Câmara. 46 senadores disseram sim, 6 disseram não. Um dos opositores, o Barão de Cotegipe, veterano da política imperial, tinha sido presidente do Conselho de Ministros até março daquele ano. Ele previu, com amargura, que a princesa tinha acabado de assinar a sentença de morte da monarquia. Não estava errado. Mas suas razões para se opor não eram proféticas, eram financeiras. Cotegipe era proprietário de escravos e, ao votar não, estava votando a favor de seu próprio bolso, não do futuro da nação. A lei foi aprovada às 2 da tarde. 1 hora depois, a princesa Isabel chegou ao Paço Imperial, na atual Praça 15, para a cerimônia de sanção. Vestia preto, como convinha ao recato imperial. Seus gestos eram contidos. Mas quando pegou a pena de ouro que tinha sido especialmente fabricada para o momento, suas mãos não tremeram. A pena, encravada num cabo de jacarandá com incrustações douradas, tinha sido um presente dos abolicionistas. Tinha sido escolhida para marcar a solenidade do gesto. E marcou. Do lado de fora do palácio, a multidão era um organismo único pulsando de expectativa. Quando as portas se abriram e a notícia se espalhou, o Rio de Janeiro explodiu. Não há outro verbo. Os registros da época descrevem cenas que parecem inventadas pela emoção. Pessoas arrancavam as próprias roupas e as jogavam para o alto. Desconhecidos se beijavam nas ruas. Bandas improvisadas surgiam em cada esquina, tocando o que podiam com o que tinham. Os bondes pararam porque seus condutores abandonaram os postos para celebrar. O comércio fechou. Não por decreto, mas porque ninguém queria trabalhar naquela tarde. A festa se estendeu pela noite, invadiu a madrugada, continuou no dia seguinte. Em algumas cidades do interior, as comemorações duraram 1 semana. Nos jornais abolicionistas, as manchetes gritavam em letras garrafais. A Gazeta da Tarde de Patrocínio publicou uma edição especial com apenas uma palavra na primeira página, em tipo enorme, ocupando todo o espaço disponível. Liberdade. Mas a liberdade de quem? E para fazer o quê? Essas perguntas não apareciam nas celebrações, e sua ausência seria sentida por gerações. A Lei Áurea não previa nenhum tipo de assistência aos libertos, nenhuma distribuição de terras, nenhum programa de educação,
nenhum auxílio financeiro, mesmo que temporário, nenhuma política de moradia. 4 milhões de pessoas foram declaradas livres e simultaneamente abandonadas à própria sorte. Os fazendeiros mais pragmáticos entenderam rapidamente o que fazer. Ofereceram aos seus antigos escravos a possibilidade de permanecer nas propriedades como trabalhadores assalariados, frequentemente por valores tão baixos que garantiam a continuidade da miséria. Em muitos casos, os libertos não tinham escolha. Partir para onde? Com que dinheiro? Sabendo fazer o quê além do trabalho nas lavouras onde tinham nascido? A liberdade legal transformou-se, para muitos, numa prisão econômica sem grades visíveis. Nas cidades, a situação era diferente, mas não melhor. O fluxo de ex-escravizados vindos do campo inchou os cortiços do Rio de Janeiro, de Salvador, de Recife. Sem qualificação para os empregos urbanos, sem acesso a crédito, sem redes de apoio, milhares de pessoas recém-libertas foram empurradas para a informalidade, para os morros, para as margens. A reação dos antigos proprietários variou do pragmatismo à fúria. Alguns fazendeiros do Vale do Paraíba, já em decadência econômica, simplesmente abandonaram suas terras e migraram para São Paulo, onde o café ainda prosperava. Outros tentaram processar o governo imperial, exigindo indenizações que nunca viriam. Um grupo de fazendeiros de Vassouras queimou publicamente retratos da princesa Isabel. Em Campinas, houve relatos de violência contra libertos que tentaram deixar as fazendas imediatamente após o anúncio. A transição, onde houve resistência, foi tensa. Onde não houve, foi porque os proprietários já tinham se adaptado antes da lei, substituindo gradualmente escravos por imigrantes europeus que chegavam aos milhares no Porto de Santos. A imigração italiana, em particular, foi uma política deliberada para embranquecer a força de trabalho brasileira. Os libertos eram indesejados não apenas como escravos, mas também como trabalhadores livres. O racismo, que a escravidão tinha cristalizado em instituição, permaneceu intacto após a abolição. Apenas mudou de forma. Nas semanas seguintes, ao 13 de maio, a realidade começou a se impor sobre a euforia. Os jornais que tinham celebrado a liberdade passaram a publicar relatos de ex-escravizados vivendo nas ruas. Casos de crianças negras abandonadas à porta de orfanatos lotaram as páginas policiais. A mendicância aumentou visivelmente nas capitais. O governo imperial, pressionado por todos os lados, não tinha recursos nem vontade política para criar uma rede de assistência. A elite brasileira, que nunca tinha pensado nos escravizados como futuros cidadãos, descobriu-se incapaz de integrá-los à sociedade que ajudara a construir. A solução encontrada foi não encontrar solução nenhuma, deixar que o tempo resolvesse, que os libertos se virassem, que a mão invisível do mercado absorvesse quem pudesse ser absorvido e descartasse quem não pudesse. Foi o primeiro grande programa de abandono social do Brasil. Não seria o último. José do Patrocínio, que tinha dedicado anos de sua vida à causa abolicionista, percebeu rapidamente o tamanho da traição. Nas semanas seguintes à lei, ele começou a escrever sobre a necessidade de políticas de integração, de educação para os libertos, de distribuição de terras. Suas palavras encontraram muito menos eco do que seus artigos contra a escravidão. O Brasil tinha se cansado da questão negra. Queria virar a página, queria esquecer. Joaquim Nabuco, que também percebeu o vazio da liberdade concedida, propôs uma reforma agrária que desse aos ex-escravizados acesso à terra. Foi ignorado. André Rebouças, cada vez mais isolado politicamente,
passou a defender ideias consideradas radicais demais, até mesmo para os abolicionistas. Acabaria morrendo no exílio, na Ilha da Madeira, em 1898, sozinho e esquecido. Os heróis da abolição foram rapidamente descartados pela mesma sociedade que os tinha celebrado. A princesa Isabel, por sua vez, nunca chegaria ao trono. A profecia do barão de Cotegipe se cumpriu 17 meses depois, quando um golpe militar depôs seu pai e proclamou a República. Os militares que tomaram o poder não tinham particular simpatia pelos ideais abolicionistas. Muitos deles eram positivistas, interessados em ordem e progresso, não em justiça racial. A família imperial foi exilada e Isabel morreu na França em 1921, aos 75 anos, sem jamais voltar ao país que tinha transformado com uma assinatura. O Brasil republicano herdou da monarquia a abolição, mas não herdou nenhum compromisso com seus resultados. A república, que se proclamou moderna e progressista, foi construída sobre o mesmo alicerce de exclusão que sustentava o império. Apenas trocou de nome. Nas décadas seguintes, a população negra brasileira foi sistematicamente marginalizada. Sem acesso à terra, à educação, ao crédito, ao emprego formal, os descendentes dos escravizados foram empurrados para os espaços que ninguém queria: os morros, os mangues, os subúrbios distantes. As favelas que começaram a crescer no Rio de Janeiro na virada do século XX eram povoadas majoritariamente por ex-escravizados e seus filhos, expulsos dos cortiços do centro pela reforma urbana de Pereira Passos. A cidade, que se modernizava, não tinha lugar para eles. O país, que se industrializava, preferia imigrantes europeus. O Brasil, que se imaginava branco, apagava deliberadamente suas raízes negras. A Lei Áurea libertou corpos, não libertou oportunidades, não libertou o acesso ao poder, não libertou a imagem do negro no imaginário brasileiro. A escravidão terminou. O racismo ficou. A pergunta que ecoa desde aquele domingo de maio é uma pergunta sem resposta confortável. Era possível fazer diferente? Havia como libertar e integrar ao mesmo tempo? Os exemplos de outros países sugerem que sim, embora nenhum caso seja perfeito. Nos Estados Unidos, onde a escravidão terminou 23 anos antes, o período da reconstrução ao menos tentou garantir direitos políticos aos libertos, mesmo que tenha sido sabotado posteriormente. No Haiti, a primeira República Negra das Américas, os ex-escravizados tomaram a terra pela força e construíram um país, mesmo que empobrecido pelo isolamento internacional. O Brasil escolheu um caminho diferente. Escolheu a abolição sem reparação, a liberdade sem condição, a igualdade jurídica sem igualdade real. Foi uma escolha política, não uma inevitabilidade histórica. E foi uma escolha feita por uma elite que se beneficiou da escravidão durante séculos e se recusou a pagar qualquer preço pela sua extinção. O 13 de maio é até hoje uma data ambígua no calendário brasileiro. Para alguns, é dia de celebração, o fim de uma barbárie, a conquista de uma luta secular. Para outros, é dia de reflexão crítica, o início de um abandono que ainda não terminou. A data que marca não apenas a liberdade, mas também a origem de uma desigualdade que persiste. Nas ruas das grandes cidades brasileiras, nas estatísticas de violência policial, nas taxas de encarceramento, nos índices de desemprego, nos mapas da pobreza, a herança da escravidão continua visível, mensurável, inegável. 136 anos depois daquela assinatura, os descendentes dos escravizados ainda são maioria entre os pobres, minoria entre os ricos,
Sobre-representados nas prisões, subrepresentados nas universidades. A Lei Áurea aboliu a escravidão, mas o Brasil ainda não aboliu suas consequências. E talvez a pergunta que devêssemos fazer não seja quando faremos isso, mas se algum dia teremos coragem de fazê-lo de verdade. Se algum dia estaremos dispostos a completar o que aquela pena de ouro apenas começou.